nessa situação, né, quando eu cheguei a atingir a seleção de Guarulhos, de voleibol, e depois decaí e fui para a seleção de Arujá. Então, o que que aconteceu? Eu não tive um pai, não tive uma mãe presente. Eu não tive uma pessoa que. Porque, como você falou, né? Não é só simplesmente jogar. Você tem que ter uma dedicação por várias coisas. Hoje eu tenho meu ombro estourado por quê? Eu não fiz nenhum processo de Fortalecimento. fortalecimento, né, nos músculos Sim. que era necessário para a época. Né? Hoje eu tenho o cítico, todo quanto que é canto, nos dois braços, no joelho estourado. Por quê? Porque eu não fui bem preparado. Sim. Né? A nossa geração, né, Silvino, tua geração é uma década ainda acima minha, era muito assim, era só mais a bola e treinava. Isso. Então, assim, eu tenho cirurgia no ombro, cirurgia no joelho. Então, tipo assim, já a geração deles, não, a gente já tenta fazer esse trabalho, né? A ciência também ajuda muito. Oi? Né? A ciência também ajuda Exatamente, muito. Né? exatamente. Isso aí é o que vem Por isso com que eu falei da força. minha formação nível 4, porque a ciência mostra os benefícios da hidratação, do sono, da recuperação, né? Então, os profissionais também de educação física hoje, tipo, até uns anos atrás não tinha essa coisa de nível de técnico, né? Hoje em dia tem, porque assim, a gente se prepara para a gente atender essa demanda, para atender assim, a gente entender que tem um desvio postural, então a gente tem que tomar cuidado. Claro que eu sempre falo assim que a gente, como técnico, tem que abranger nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, né, preparador físico, porque os projetos pequenos, né, a gente não tem essa gama de profissionais. Mas eu falo para vocês que a gente já tem uma percepção diferente do que na nossa época. E a próprio material esportivo também, tá, Silvino? O material da bola era mais pesado. Sim. O vôlei de praia nós jogávamos. Que a bola é diferente. Dizer Muito levinha, né? Muito levinha. Era pesada, era diferente. Ano... Era para ser maior. Não, era costurada. Não sei se era costurada. E no vôlei de praia, quando nós jogávamos na chuva, molhava. Ela é uma pedra. Pesadérrima. O ombro ficava assim no final do dia. E hoje em dia ela nem é impermeável, né? Então, assim, tem tudo mudou, né? Então, sim, realmente, sim. A gente é a galera das histórias, né? Somos raiz. Bem raiz. Mas a turma deles, realmente, hoje em dia tem já um cuidado maior, tudo favorece para eles, né? Então, hoje em dia, assim, é uma questão de eles quererem mesmo, né? Então, eles têm que entender. Eu tenho um amigo que fala isso, Jailton. Sim. Ele fala assim, ó, não dá para pular etapa, sabe? Você quer o propósito, você tem que viver o processo, mas e aí você não pula etapa. O atleta, para ele chegar lá no topo, ele não pula etapa, entendeu? E é simples ele assim. Ele não nasce pronto, ele pode ter o talento, mas o talento tem que ser lapidado, é igual um diamante. Exatamente, exatamente. E eu vejo assim, ó, que as duas coisas, elas são importantes, né? A família, né? A preocupação da família, o desejo, né, da pessoa que se dedica ao esporte também, tem que ter essa parceria também com quem trabalha, né, a sua parte no caso. Eu acho que para tudo dar certo, essas coisas têm que andar em conjunto, em consonância, né, para poder chegar lá onde quer, né? Isso. Eu procuro ter essa comunicação com os pais por conta disso. Por exemplo, o Thales está numa categoria sub-19. Sub-19 é uma categoria difícil porque é onde os pais querem que eles já comecem a trabalhar. Exato. E aí eles não vêem o retorno no esporte. Mas eu vou dizer para vocês aqui que às vezes até seja esclarecedor no podcast aqui também, que como é que funciona, né? Primeiramente assim, ó, primeiro de tudo eles têm que treinar. A gente tem que entender que para eu ganhar um saláriozinho, uma bolsa atleta, a gente precisa entender que tem que ter resultados. Para eu ter resultados, eu preciso treinar. Então, os pais precisam entender o processo que acontece, né? O Thales começou a treinar no passado, ou seja, já não começou bem cedo, ele começou mais tarde. Mas é um menino alto, tem potencial, né? E a gente tem muitos atletas, mas às vezes os pais não veem isso, né? Então, por isso que eu tento sempre ter essa comunicação para que eles entendam. Então, assim, por exemplo, a gente vai agora para os Joguinhos Abertos de Santa Catarina, competição assim, oficial, são competições muito importantes. As competições mais importantes são o LESC, o LESC, que é a categoria até 17 anos, né, até 16 anos, Joguinhos Abertos, que é dos 17 até os 19, e depois vem Jogos Abertos. Também tem o GESC, que é os Jogos Escolares de Santa Catarina. E os estaduais.
E aí tem os catarinenses também, as etapas do catarinense, que são as etapas que favorecem para a gente rodar um brasileiro, para ter premiação, para a gente tem agora nós estamos falando de quanto é forte, né, o vôlei de praia. Nós temos a Bárbara, a Mariana, que são atletas de Camboriú, elas foram chamadas, e o Tomás de Balneário Camboriú, que eles foram convocados para a seleção. Tomás não é de Itapema? Não, de Balneário Camboriú. Eles foram convocados para um intercâmbio na França, pela seleção brasileira. Entendeu? E é muito legal isso, porque assim, é o pessoal de Santa Catarina. A gente foi campeão outro dia, Santa Catarina, né, no brasileiro, que teve aberto, tanto na categoria 21, na categoria sub-17, No masculino no e feminino. 19, Então, assim, o Santa Catarina está bem no auge, assim, né? Então, rodar catarinense é importante. Mas eu falo para vocês assim, ó, como é que o atleta vai conseguir bolsa? Primeiro começa como, né, o processo de um atleta. A Thales falando de uma coisa importante. Exemplo. Eu cobro muito deles serem exemplos, porque o pessoalzinho da categoria de base, o Kids, né? Quando eles vão lá ver um treino que eles passam, eles veem um treino assim, meu, aquele grandão, o Thales. Tem um menino lá que passa na rua que é muito fã do Thaleson, tá? Ele até não foi mais lá, porque até o Thaleson sentado aqui, até o cabelinho dele ele fez assim, ó. Não foi, Thaleson? Foi. Então, assim, ó, porque eles são referência, né? E como é que funciona? Daí eu tô na categoria de base não tem incentivos de bolsa atleta porque são escolinhas. Se eu me destaco na categoria de base, porque daí dali das categorias de base eu já tô no radar, alguns, para eu levar para as categorias pro catarinense. Então, sub-13, sub-15, né? Tem alguns sub-17, porque o rendimento já é sub-17, 19 e 21, né? Então eu posso estar levando dali. Então, de repente, dali eles recebam um convite, quando chegar no sub-17, para ir pro alto rendimento, né? Então, quando eu entro no alto rendimento, aí o treinamento já é bem mais forçado, né? Bem mais pesado. Bem mais pesado, bem mais cobrado também, né? E aí no rendimento eles lutam lá dentro deles, dentro do grupo, para que eles sejam os atletas que vão ser indicados a representar a nossa cidade. Nem o Thaleson vai fazer parte da equipe que vai para os Joguinhos Abertos. Então, lá nos Joguinhos Abertos, conforme for nossa pontuação, conforme for lá, eles têm condições de, se eles tiverem título, medalhas, eles têm condições ano que vem de ser bolsista. Entendeu? Eles têm quase que garantido. Eles têm quase que garantido a bolsa, entendeu? O que me deu minha bolsa de técnica foi o segundo lugar nos Jogos Abertos como técnica pela cidade de Jaraguá do Sul. Entendeu? Porque eu tinha título. Então, se eles também se destacam no catarinense, né? Ou o LESC, ele já não é mais o LESC, né? Eles também, tudo favorece a uma bolsa atleta, sabe? Então, assim, só que percebe que tudo tem que lutar, né? Então, os pequenos se espelham neles e eles têm que se manter lá dentro lutando entre as vagas. E assim eles vão mantendo. Por isso, e é como eu falei, o projeto vai sobreviver também se a gente tiver resultados, né? Exato. E depende muito também da questão política, como nós conversamos, porque cada governo é um, né? O governo atual, na parte esportiva, eu só tenho a agradecer. Porque realmente, hoje, Isso, se eu puder falar Pode falar, sim. como é que é o apoio hoje da Secretaria Municipal de Esportes? Me lembra de falar da capacitação que você comentou, eu quero falar sobre isso que eles proporcionaram para a gente, tá? Um aperfeiçoamento de capacitação. Os atletas, tem atletas lá do centro de Araquari, que são bom de bola, eles não só o vôlei de praia, tá? O karatê e o futebol também, eles